Recentemente eu fiz uma postagem no LinkedIn com a chamada "Não pergunte sobre salário na entrevista", que viralizou de uma forma negativa. A ideia do post era explicar a importância de você fazer essa pergunta antes da entrevista, para você não precisar ficar gastando aí o seu tempo, a sua energia em processos seletivos em que não vão pagar o salário, os benefícios e as condições que você gostaria para poder continuar no processo seletivo, para você poder passar nas entrevistas de emprego. Só que, o que eu fiz? Eu fiz um clickbait, fiz uma estratégia para poder chamar a atenção das pessoas e fazer um teste que fazia parte de um processo de testes que eu estava fazendo dentro do LinkedIn. Eu vou deixar outro print aqui para você ver como é que foi essa análise dos testes que eu fiz. Até olhando aqui o teste, vocês forem ver, ó, segundo teste AB, 2 publicações com a mesma mensagem, utilizando a mesma arte, divulgadas no mesmo horário, na mesma semana, com diferença na chamada e na introdução do texto. O final do texto eu botei exatamente o mesmo, porque eu fiz primeiro a chamada, que eu imaginei que geraria ódio talvez nas pessoas, que as pessoas iam vir comentar, e embaixo eu coloquei todo o racional para mostrar como que você deveria fazer essa pergunta antes da entrevista. Mas olha só a diferença. O primeiro post com a chamada "Não pergunte sobre salário na entrevista" teve 98 mil impressões, tiveram 545 comentários, 376 reações, 2 compartilhamentos. O segundo post, com o mesmo texto, só tirando aquela parte de cima, mas com a chamada "Pergunte sobre salário antes da entrevista", teve 8 mil impressões, aí comparado a 98 mil do primeiro post, 59 reações comparado a 376 do primeiro post, 38 comentários comparados aos 545 do primeiro post e apenas um compartilhamento. E aí, o que foi que eu coloquei no primeiro post que chamou tanta atenção, que fez esse clickbait aí para as pessoas virem comentar e ter todo esse alvoroço aí dentro do LinkedIn? Eu comecei o texto assim, ó. Você ainda perde o seu tempo e de nós recrutadores perguntando sobre salário na entrevista? Você pode estar perdendo pontos no processo seletivo por isso. Pergunte sobre os desafios da vaga, o propósito da empresa, a cultura, mas não pergunte sobre salário na entrevista. Você concorda? Comenta aqui a opinião. Aí embaixo eu coloquei, eu vou explicar todo o racional, que é o racional que eu vou explicar dentro desse vídeo, caso você tenha comentado, não tenha concordado comigo e não tenha conseguido ler o texto, eu vou gravar um vídeo, vou explicar exatamente o que já está lá. O texto não foi editado, em nenhum momento eu editei a minha publicação, porque está lá para comprovar que eu sempre coloquei o mesmo racional de você precisa se valorizar antes de sair aceitando qualquer entrevista, antes de sair aceitando qualquer processo seletivo, várias etapas que você nem imagina qual o salário que vão oferecer para você, tá? Então, a proposta era realmente fazer esse teste AB. E aí o que aconteceu, né? Eu queria muito ver qual seria a reação das pessoas, se elas iam olhar a chamada e iam ler o meu racional antes de comentar, ou se elas iam parar só na chamada e já iam chegar com ódio, iam ficar comentando comigo, ia ficar me criticando, enfim, metendo pedras, enfim. E o que aconteceu? Acho que 95%, eu não calculei não, porque acho que seria perda de tempo minha, mas acho que mais ou menos aí 90, 95% das pessoas não leram todo o meu racional, ou então, na verdade, as pessoas que comentaram, a maioria das pessoas que comentaram, não pararam para ler todo o racional e entender o que eu estava falando para perguntar antes. No final ele colocou uma observação. É importante perguntar sobre salário, sim. Não é para trabalhar sem você saber qual é o salário, não é para você passar por várias etapas sem saber o salário. Eu botei essa observação lá, mas mesmo assim as pessoas não leram, já foram me atacando. E aí tem até exemplos aqui, ó. Olha só os comentários. A Isabela até botou: isso é papo de recrutador preguiçoso, isso sim, a maior baboseira, enfim. Sendo que eu estava valorizando os candidatos. Estava falando para os candidatos valorizarem o seu próprio tempo para não sair aceitando qualquer tipo de entrevista. Mas enfim. A Vitória aqui até colocou: meu caro colega, discordo totalmente. Acredito que falar da faixa do salário médio é justo para ambos os lados, reduz nosso tempo com candidatos que correm risco de participar de mais de 4 processos e declinar na futura aprovação, e para os mesmos não criarem falsas expectativas. A Vitória, ela discordou concordando comigo, porque eu falei exatamente isso, da gente falar sobre salário antes da entrevista para realmente já fazer esse alinhamento de expectativas logo no início do processo, e você não ter que passar por várias etapas sem saber qual é o salário que vai oferecer. Salário não é para ser um tabu, e foi isso que eu coloquei dentro do meu texto. E aí teve um comentário aqui também, outro do Guilherme, que até botou: mano, o cara é youtuber, olha quantos inscritos tem no canal dele, quase nenhum. Olha quantas visualizações tem nos vídeos dele, quase nada. Olha as recomendações sinceras e relevantes que o cara teve, nenhuma. Empresas relevantes, nenhuma. Carreira conexa, não existe.
Nível de formação acadêmica, consistente, 0. O cara praticamente é o sinônimo da palavra fracasso, e aí você aí querendo chutar cachorro morto. Para com isso, irmão. Enfim, mega desnecessário esse tipo de comentário, esse comentário assim na internet. Se você discorda do meu ponto de, cara, não precisa você perguntar antes da entrevista, pergunta na entrevista, tudo bem, não tem problema, mas você pode discordar de uma forma educada e principalmente antes de você parar ali no clickbait, você ler todo o racional, ler todo o texto, tá? Mas, enfim, foram exemplos de comentários que eu recebi, pessoas criticando, pessoas discordando, mas concordando, pessoas falando, nossa, que recrutador é esse que pensa desse jeito? É um recrutador que está pensando em valorizar os candidatos, tá? Só que, um ponto positivo, algumas pessoas elas entenderam, na verdade elas leram o texto e muitas pessoas comentaram concordando. Então, olha aqui só o comentário do Ramon. Acho interessante mesmo perguntar sobre salário antes de agendar uma entrevista. Poupa tempo de ambos os lados. E é exatamente isso. Vai poupar o tempo do candidato e do recrutador. É óbvio que eu usei uma estratégia de clickbait, eu assumi um personagem ali no início do texto para poder gerar esse efeito aí de talvez de ódio, de rancor nas pessoas. E eu coloquei aquela frase lá, né? Você ainda perde o seu tempo e o tempo do recrutador fazendo perguntas sobre salário na entrevista, porque é um discurso que existe no mercado e eu sabia que colocando isso na chamada poderia gerar esse efeito nas pessoas. Foi um personagem que eu assumi ali no início para poder gerar esse efeito. Mas de qualquer forma, realmente poupa tempo para ambos os lados, é melhor para os dois lados. Salário não é tabu, a gente precisa falar sobre isso logo no início do processo seletivo. Tiveram algumas pessoas que entenderam. A Carmelina aqui colocou também, concordo, e como hoje a maioria das vagas são feitas nas plataformas, a gente tem que falar sobre salários, benefícios. A Carmelina leu o texto e entendeu. Outra pessoa aqui, o Cristiano, ele colocou uma coisa muito legal que eu recomendo para vocês, que é, da última vez que eu procurei emprego, eu sempre perguntava essas 3 coisas logo de cara. Logo no início, antes de fazer as entrevistas. É 100% remoto? Eliminatório. Qual faixa salarial? Quais tecnologias? Qual previsão de início? E aí ele já estabelece quais são as perguntas que são eliminatórias para ver se ele vai realmente investir tempo naquele processo seletivo, para ver se realmente vale a pena ele gastar tempo na entrevista. Então, quando ele faz esse tipo de pergunta antes, ele começa a priorizar melhor o tempo dele, acaba ajudando o recrutador também, que faria uma entrevista e possivelmente não conseguiria chegar no salário dele, né, dele como candidato. Então, é bom para ambos os lados se esse alinhamento de expectativas for feito no início do processo. E todo o meu texto foi baseado nisso. Todo o meu texto foi baseado nisso. É óbvio que lá no início, na forma como eu escrevi, eu usei essa estratégia do clickbait. E aí, tiveram algumas pessoas que até colocaram aqui, Rick, discordo de você no ponto de você pode estar perdendo pontos no processo seletivo por isso. E vários comentários desse, eu concordo, tá? Eu realmente acho que esse ponto aqui ficou pesado, fica parecendo que realmente, tipo, a pessoa já tá desempregada, ela já tá open to work, já tem um estresse, todo um conflito de você ter que passar por um processo seletivo e você ter que saber qual é o melhor currículo, o melhor LinkedIn, as melhores histórias de entrevistas. Então, da forma como eu coloquei aqui, você pode estar perdendo pontos, realmente ficou uma coisa muito pesada e eu peço perdão aqui em público. Não, obviamente não vou alcançar aí as 100 mil impressões, as 100 mil pessoas que alcançaram esse post, mas você que está ouvindo aqui, estou pedindo perdão por esse ponto, porque realmente eu acho que ficou muito pesado, mas lembrando, isso aqui foi uma estratégia de clickbait para falar aqui o meu racional do porquê que eu acredito que você precisa perguntar sobre salário antes da entrevista, tá? Então essa foi uma pequena introdução, porque eu sei que a maioria das pessoas, elas ficam só no início do vídeo, não escutam até o final, não olham tudo racional. Mas agora, no vídeo, eu vou explicar detalhadamente 7 pontos do porquê que eu falo para você fazer essa pergunta do salário antes da entrevista, tá? Então fica ligado. Se esse vídeo de alguma forma, se você viu o post, você concordou comigo, né, que, pô, realmente eu acho que eu devo fazer essa pergunta antes da entrevista, dá um like aqui. Se você concorda comigo, só dá um like, não precisa comentar nada, só dá um like. E se você não concorda comigo, dá um dislike também, não tem problema. Essa é até bom pra gente poder ver aqui uma noção se você concorda, se você não concorda comigo, e a gente vai ter mais ou menos uma noção desse vídeo, tá? E aí vamos lá, vamos falar sobre os 7 pontos. No final, eu vou falar um pouquinho sobre esse teste AB que eu comentei com vocês que eu estava fazendo. Porque eu estava fazendo o teste AB foi o segundo teste AB que eu fiz. Eu tinha feito em outra semana uma estratégia parecida de, pô, vou colocar aqui um clickbait para poder pegar as pessoas que não leiam o texto até o final e começarem a comentar e o algoritmo começar a divulgar isso para mais pessoas. O meu primeiro teste AB gerou resultados muito parecidos com esse segundo teste AB que eu fiz.
E aí, no final desse vídeo, depois de eu falar os 7 pontos desse racional, eu vou falar para vocês se eu acho se valeu a pena, se não valeu a pena, o que eu acho desse tipo de teste, o que eu acho desse tipo de postagens polêmicas dentro do LinkedIn. Então, fica até o final do vídeo para você entender qual é a minha recomendação para você para postagens no LinkedIn. Então, vamos lá. O primeiro ponto. A empresa, ela sempre sabe qual é o orçamento que ela tem previsto para a vaga. No mundo ideal, esse orçamento previsto já deveria estar na descrição da vaga. Eu particularmente acho que isso facilita para o recrutador, para o gestor, para o candidato, facilita para todo mundo. Se logo no início ali, na descrição da vaga, ou então na abordagem do recrutador, quando ele vai ali mandar uma mensagem para a pessoa no LinkedIn, ele já fala mais ou menos qual é o orçamento previsto para a vaga, as pessoas que vão passar pelo processo seletivo estarão alinhadas de que ali é o mínimo e o máximo previsto para aquela posição. E está tudo bem, todo mundo concorda com isso. Então, esse é um ponto que é extremamente importante que vocês entendam que se uma vaga surgiu, essa vaga, em 95% das vezes, já tem um orçamento previsto para aquela posição. O recrutador, o gestor, ele não vai chegar e do nada vai oferecer um salário para você, do nada ele vai entender sua pretensão salarial e vai te oferecer mais ou vai te oferecer menos. Não, já existe um orçamento previsto para essa posição. Então é o primeiro ponto que você precisa entender. E se você quer saber um pouco mais sobre bastidores do recrutamento, o que acontece aí em coisas que você acaba não vendo, a gente tem um vídeo aqui no canal que se chama Bastidores do Recrutamento, todos os segredos sobre os recrutadores, gestores, esse comitê de contratação. A gente vai deixar um card aqui para você assistir depois, caso você queira se aprofundar no que acontece por detrás ali da Gup e desses outros softwares que você acaba não vendo, tá? Mas o primeiro ponto que é importante que você saiba é, já existe o orçamento. E o segundo ponto aqui que eu trouxe é, então beleza, já existe um orçamento, só que aí você pode estar se perguntando, mas Rick, se já existe um orçamento, por que as empresas não divulgam isso na descrição da vaga ou então quando eu sou abordado? E aí tem dois principais motivos que isso acontece, tá? O primeiro ponto é para não gerar fofoca. Como assim não gerar fofoca? Alguns gestores, algumas empresas têm um pouco de medo dos funcionários novos, dos funcionários antigos ficarem discutindo sobre o salário dos funcionários novos. E aí ficar aquele burburinho dentro da empresa do tipo, nossa, fulano acabou de chegar, eu vi na descrição da vaga que ele ia receber tanto para tanto, é mais do que eu recebo hoje, e ele está fazendo as mesmas coisas que eu. E essa pessoa, ela tem um nível abaixo do que o meu. E começar aquele conflito dentro da empresa, aquele burburinho ruim. Então, quando você deixa explícito na descrição da vaga, os funcionários da empresa ficam de olho nisso, já ficam avaliando a pessoa que entra para ver se realmente merece mais, merece menos. Aí fica ruim para o clima organizacional da empresa. Esse é um dos argumentos que os gestores e as empresas utilizam. Não necessariamente é algo que eu concordo, tá? Porque não é algo que eu concordo, porque esse burburinho, essa conversa sobre salário já existe dentro das empresas. As pessoas já conversam sobre isso. Então, não tem por que você ficar com medo de você falar sobre isso, de você colocar na descrição da vaga qual é o salário previsto. Se você tem uma cultura transparente, uma cultura de feedback dentro da empresa, de falar, ó, realmente fulano veio por mais por conta disso e disso e disso, que hoje você não mostra. E o fulano demonstrou isso no processo seletivo. Você começa a fazer com que todo mundo da empresa cresça dentro da carreira, que todo mundo possa realmente atingir um salário maior. Então, eu discordo desse ponto de que não deveria ser divulgado por conta do burburinho, por conta da fofoca, mas é o que acontece. E aqui, o meu papel é falar tudo o que eu sei de vieses, de bastidores, tudo o que eu sei do recrutamento, do que eu já vivi com a minha experiência, para vocês entenderem. Porque quando vocês entendem o que acontece nos bastidores do recrutamento, fica mais fácil para vocês entenderem o que vocês precisam fazer para vocês conseguirem logo o seu emprego, conseguirem um emprego mais rápido. Então, sempre, eu vou ser o recrutador que vou estar do lado de vocês. Por mais que fale, ah, isso aí é conversa de recrutador preguiçoso, ah, isso aí é um recrutador cachorro morto, eu estou do lado de vocês para ajudar vocês a conseguirem um emprego. Foi por isso que eu pedi demissão. Se você ainda não viu o vídeo que eu explico porque eu pedi demissão, eu vou deixar o card aqui para você assistir depois. Mas é extremamente importante que você entenda isso, tá? Todo do seu lado, por isso que eu estou falando esses pontos. E aí tem outro fator que é extremamente importante também, que é para poder negociar o salário nas escuras com os candidatos, que eu acho errado também acho errado, mas é o que acontece nos bastidores do recrutamento. Então, quando o candidato ele entra numa vaga e ele não sabe qual é a faixa salarial que está ali dentro da empresa, ele não vai saber quanto que a empresa poderia pagar por ele para aquela posição e acaba tendo que negociar no escuro com a empresa. Quando for receber uma proposta, ele não sabe se aquela proposta a empresa chegou no limite de fato do orçamento ou se está ali na base do seu orçamento. Então, quando os gestores e as empresas elas decidem não colocar isso
divulgado para o público, para todo mundo, é para poder ter essa margem de negociação. E aí o que acontece que é ruim é esse leilão que acontece em alguns processos seletivos. Ah, eu vou oferecer menos para o candidato já que ele pediu uma pretensão salarial menor. Isso é muito errado. Se você é um gestor ou recrutador e você está me ouvindo agora sobre isso, não faça isso. O que eu sempre fazia quando eu estava recrutando era, olha, eu avaliava ali a pretensão salarial da pessoa, que realmente é uma variável importante. Além disso, eu avaliava a senioridade dela, pelo que a gente viu ao longo do processo seletivo. E o terceiro ponto, a gente comparava a senioridade da pessoa com o salário de outras pessoas que já estavam na empresa. Então, digamos aí que Ciclano, ele pediu uma pretensão salarial de 10 mil reais. Só que aí ele fez o processo seletivo, fez várias etapas e ele mostrou que ele tem uma senioridade maior do que isso que ele está pedindo, que tem outras pessoas dentro já da empresa que eu estou trabalhando que recebem 14 mil reais e tem as mesmas histórias que essa pessoa que está pedindo uma pretensão salarial de 10 mil reais. E o orçamento previsto para essa vaga era de 9 mil a 15 mil reais. Agora me diga, por que, que você vai oferecer 10 mil reais para essa pessoa e não vai oferecer os 14 que é de fato o que ela merece? Então, o que eu sempre fazia? Eu olhava essas três variáveis para realmente ser algo justo para a pessoa, para ser justo com a empresa como um todo. Se você oferece menos, faz esse leão, é ruim para sua cultura organizacional, tá? Então, estou falando aqui é um pouco de uma mistura, né? Estou falando mais focado para candidato, mas caso você seja um gestor, um líder ou um recrutador, é importante que você tenha essa empatia, que você trabalhe com essas três variáveis e que você realmente valorize a pessoa que está ali num processo seletivo, tá? Então esses são dois pontos importantes para você entender primeiro o que acontece nos bastidores do recrutamento. E aí, um terceiro ponto que eu achei interessante aqui da gente conversar é por que você deveria perguntar antes das entrevistas quanto é o salário, caso as empresas elas não divulguem aí na descrição da vaga ou então tipo na sua abordagem. A explicação curta e objetiva, até se você já assistiu o início do vídeo, é para você se valorizar, para ver se a vaga realmente faz sentido para você. Imagina você ter que passar por 3, 4, 5, 6, até 7 entrevistas sem fazer a mínima ideia de qual salário que a empresa pode oferecer para você. Faz sentido? Faz sentido você se desgastar tanto assim, passar tanto tempo no processo seletivo, tanto tempo fazendo testes, sem nem saber qual é o salário que podem te oferecer? É bem desgastante. Eu tenho uma história de um amigo meu, Thiago. Ele fez um processo seletivo que ele estava contando para mim, que demorou quase que um ano. Foram 7 etapas de entrevistas e ele nem sabia qual salário que iam oferecer para ele. Imagine isso. Você esperar um ano dentro de um processo seletivo, fazer 7 entrevistas e não saber qual é o salário que podem oferecer para você. É muito desgastante. É por isso que eu falo para vocês perguntarem antes da entrevista, para vocês se valorizarem. Ah, Rick, o ideal seria realmente as empresas terem na descrição da vaga. Seria o recrutador já falar. Eu sei que no mundo ideal é isso, eu já falei isso com vocês e eu concordo, no mundo ideal realmente deveria ser isso. Mas como isso não acontece, eu acho que o que vocês podem tentar fazer é, antes de ir para uma entrevista, realmente tentar perguntar para você avaliar se realmente faz sentido você investir seu tempo ali naquela entrevista, tá? Então esse é o principal ponto. E aí agora você pode estar se perguntando, mas Rick, como é que eu vou saber qual é o salário da vaga se os recrutadores não respondem? Por mais que eu mande e-mail, por mais que eu mande mensagem lá no LinkedIn, eles não respondem. O que você vai fazer, né? Primeiro, se você nem sabe quem é a pessoa, possivelmente, principalmente se for uma entrevista online, você vai ver ali o e-mail da pessoa, o nome da pessoa que vai te entrevistar. Sabendo isso, você vai lá no LinkedIn, vai colocar lá para adicionar uma nota, para mandar uma mensagem para a pessoa, para saber realmente qual é o salário daquela posição. Normalmente, nos processos, a primeira entrevista é com o recrutador. E é obrigação do recrutador zerar a caixa de entrada ali do chat do LinkedIn, do e-mail. Eu sei que não é comum, não é normal. A maioria dos recrutadores acabam aí deixando isso para depois, procrastinando, acabam respondendo um mês depois. Mas é importante que você, pelo menos, mande a sua mensagem, mande a sua pergunta antes da entrevista, tá? E aí você vai ficar esperando para ver se a pessoa vai responder. Chegou o momento da entrevista e a pessoa não respondeu, a pessoa não viu sua mensagem, o que você vai fazer? Já que você já vai estar na entrevista, você precisa dar o seu melhor. Então, você não sabe, você está dando um tiro no escuro ali, você não faz ideia de qual é ali a faixa salarial para a posição. Então você vai dar o seu melhor na entrevista, vai pegar suas melhores histórias. Rick, eu não faço ideia como contar as minhas melhores histórias, não faço ideia de quais são as perguntas que podem fazer. A gente tem um vídeo aqui dentro do canal, top 10 perguntas de entrevistas, você pode assistir depois.
já para se preparar para uma entrevista de emprego. E você vai se preparar bem, vai realmente ver quais são as melhores histórias para você se valorizar dentro da entrevista. No início da entrevista, você já vai realmente ali mostrar que você é a pessoa certa. Por quê? Pô, você já aceitou um convite, já tentou perguntar antes, a pessoa não respondeu. Então, se você já falou, eu vou testar, testa de vez. Entra de cabeça, dá o seu melhor, responde com as melhores histórias para você, no final da entrevista, você chegar e perguntar para o recrutador: olha, eu mandei umas mensagens para você perguntando sobre o orçamento da vaga. Não sei se você chegou a ver, mas você pode me responder depois ou me responder por aqui também, por aqui agora. E aí, depois de você já ter mostrado seu potencial, depois de você realmente ali já ter contado todas as suas histórias e o recrutador ter mais ou menos uma noção de quanto que você vale, aí você vai poder falar um pouquinho mais sobre salário. Aí você vai poder falar um pouquinho mais de como é que tá o orçamento previsto para a posição, tá? Então, e esse é um ponto que tá tudo bem se você discordar, não tem problema nenhum. Se você quiser discordar desse ponto, pode comentar aqui, não tem um problema com isso. Só que o ponto é, pergunta antes. Se você já aceitou a entrevista, então vai lá, dá seu máximo, e aí no final você pergunta se a pessoa ou vai te responder depois, pelo e-mail que você mandou, pelo chat do LinkedIn, ou se ela pode responder agora no final da entrevista qual é o orçamento. Por quê? Para você se valorizar e avaliar se faz sentido você continuar nas próximas etapas do processo seletivo. Por quê? Eu acho muito desgastante você passar por uma entrevista, ficar no escuro, ser convocado para uma segunda entrevista, continuar no escuro e você sempre ser chamado para várias entrevistas ficando no escuro. Então, pelo menos a primeira você faz ali no escuro, mas tenta garantir que antes da segunda entrevista, antes da próxima etapa, você já vai ter pelo menos uma noção de qual orçamento previsto para aquela posição, tá? E aí eu separei uma pergunta que algumas pessoas me fizeram também, tipo, Rick, eu já estou na entrevista, mesmo assim, mesmo estando na entrevista, não tendo a resposta do recrutador, você ainda recomenda que você faça essa pergunta depois e não durante a entrevista? E esse é um ponto um pouco polêmico, tá? Não sei o que vai ser a reação aqui de vocês, mas eu preciso falar o que acontece nos bastidores do recrutamento. Existe um viés no mercado que eu discordo, já deixando claro. Existe um viés no mercado de que quando a pessoa ela só pergunta sobre salário, ou quando a pessoa faz primeiro a pergunta sobre salário, sobre benefícios, ela não está tão interessada no problema da empresa, nos desafios, na cultura da empresa, tá? Eu discordo, por quê? Porque salário é um ponto extremamente importante, somos adultos, a gente tem que falar sobre isso mesmo, e ninguém vai trabalhar de graça. É um ponto que precisa ser falado, independente se a pessoa perguntou no início, no final, durante, para mim não importa isso quando eu estou recrutando. Mas existem pessoas, recrutadores e gestores, principalmente gestores, que acabam tendo um pouco desse viés de, caramba, a pessoa só perguntou sobre salário. Como é que eu vou contratar uma pessoa que só pergunta sobre salário, Rick? Eu já passei por isso, já ouvi isso de discurso de gestor e eu discordo totalmente. Mas acontece esse viés. E você não faz ideia de qual é o viés da pessoa que está te entrevistando. Você não sabe se a pessoa ela vai ser um recrutador, um gestor empático, que, tipo, entende isso, não só empático, né, mas imaduro também. Vai ser uma pessoa empática e madura, de entender que salário é um fator importante e que a pessoa precisa perguntar isso. Ou se a pessoa vai ter algum tipo desse viés de, caramba, só perguntou sobre salário, eu não vou recrutar. Então, para aumentar as suas chances, para evitar cair nesses vieses, eu sempre recomendo que você tente fazer outros tipos de pergunta e que no final você faça esse tipo de pergunta. Eu já tinha te mandado antes, você talvez não tenha conseguido responder a minha pergunta por conta de falta de tempo, mostra um pouco de empatia com a rotina do gestor, do recrutador. E aí você pergunta se a pessoa pode responder isso depois ou então agora ali no final da entrevista. Mas antes, tenta fazer outros tipos de pergunta, até porque se você está aqui no Rio Carreiro, eu acredito que realmente assim, não é só salário que vai ser importante para você. Óbvio que salário é 90% do ponto mais importante aqui quando a gente está falando sobre entrar no mercado de trabalho, quando a gente está falando de se realocar. É óbvio. Mas tem outros pontos como a sua saúde mental, a questão de trabalho remoto se for o que você quer, o desafio da posição. Então, se tiverem outros pontos, pergunta sobre isso e no final você pergunta sobre salário porque você não sabe qual o viés da pessoa que está te recrutando, tá? E de novo, só para deixar claro, eu não concordo com esse tipo de viés, só para deixar claro aqui para você isso. Mas acontece no mercado e eu preciso falar para vocês o que acontece, para vocês já saberem e aí não ficarem achando que, ai meu Deus, tipo, eu tô seguindo aqui a minha linha, a minha metodologia, acho que o certo é fazer isso e pronto. Tudo bem. Também acho que a gente tem que falar sobre salário. Só se prepare porque você pode acabar sendo reprovado por conta disso e
Tá tudo bem também se você falar, Rick, se eu fui reprovado por conta disso, mostra só que não era a empresa que eu queria, não é a cultura que eu queria. E eu concordo com esse ponto também, tá? Esse ponto eu realmente concordo. Se o gestor ou o recrutador ele fica com esse tipo de viés, já mostra um pouco da cultura da empresa, que é um ponto para você avaliar. Mas se você está num momento em que, preciso aumentar minhas chances ao máximo aqui de conseguir uma aprovação, eu recomendo que talvez você pergunte isso depois, tá? Tem outro ponto aqui nessa parte que é extremamente importante que você entenda que qual é o objetivo da entrevista com o RH, qual é o objetivo da entrevista com o recrutador. O principal objetivo da entrevista com o RH, da entrevista com o recrutador, para nós candidatos, é fazer com que o recrutador, a pessoa de RH, ela seja o nosso advogado dentro do processo seletivo. O que acontece? Lá no início das etapas, avaliação de currículo, avaliação de LinkedIn, testes da GUP, o recrutador ele tem autonomia para poder te desclassificar dentro do processo, né? Dar um feedback negativo para você. Depois disso, passa por um processo de comitê ali de avaliação, porque depois que o recrutador te aprovou, a decisão não vai ser só do recrutador agora, vai passar a ser do gestor, de outras pessoas responsáveis, enfim. Mas se primeiro você ganha o recrutador, e aí, gente, é uma questão de o recrutador, você precisa ganhar o recrutador e o recrutador precisa te ganhar, tá? Não é uma questão aqui de deixar um peso muito forte nessa questão das entrevistas, do processo seletivo. Eu acho que é uma relação de ganha-ganha. Tanto o recrutador tem que fazer várias coisas para te conquistar como candidato, como você, candidato, tem que fazer várias coisas para conquistar o recrutador, para mostrar que você é a pessoa certa para a posição, tá? É um jogo dos dois lados. Todo mundo tem que ganhar de um dos lados, tá? Então, para você fazer com que o recrutador jogue do seu lado, para ele ser o seu advogado dentro do processo, é interessante que você entenda que o objetivo é você gerar essa conexão com o recrutador. E quando você gera principalmente essa conexão com o recrutador entende todo o seu potencial, entende o seu valor de mercado, aí ele vai poder lutar mais por você durante todas as etapas do processo seletivo e falar no final do processo seletivo com o gestor. Ó, gestor, eu acho aqui que a Ana merece mais do que você está falando que ofereceu. Eu acho aqui que o Flávio deveria receber mais do que você está dando aqui por conta disso, disso e disso. Então, quem vai fazer esse processo vai ser o recrutador, se você consegue ganhar, entre aspas, mas se você consegue colocar o recrutador para ser o advogado dentro do processo seletivo, tá? Então, entenda que o principal objetivo da entrevista com o recrutador é isso. Então, tenta se mostrar ao máximo aí, dar o seu máximo dentro dessa entrevista, fazer boas perguntas para se conectar com o recrutador, para que você aumente as suas chances de passar no processo seletivo, tá? E aí agora você pode estar se perguntando, Rick, se mesmo assim, se eu perguntar antes, durante e depois das entrevistas e eu não tiver nenhuma resposta sobre o orçamento previsto da vaga, a faixa salarial, o que eu devo fazer? Aí vai de você avaliar se você vai realmente priorizar aquela vaga, se você vai colocar muita energia naquele processo seletivo. Não sou eu que vou dizer, não é seus pais que vão dizer, não é um amigo seu, seu parceiro, sua parceira. Ninguém vai poder falar melhor do que você. Você vai ter que avaliar se faz sentido ou não você continuar no processo seletivo nas escuras. Assim, eu acho que só um ponto para você avaliar é se você está passando por várias etapas e, mesmo assim, não estão falando um pouco sobre salário para você, o orçamento previsto, eu acenderia um sinal de alerta um pouco sobre a cultura da empresa, um pouco sobre a índole da empresa, a transparência. Tá? Mas vai de você, vai a sua decisão de se realmente faz sentido ou não. Eu acho que quando a gente, logo no início do processo, a gente já sabe qual o salário previsto, qual orçamento é previsto, a gente consegue priorizar melhor o nosso tempo e a nossa energia. Digamos que hoje você esteja em 10 processos seletivos. Em 8 processos, você sabe exatamente quanto podem te pagar. Em 2, você não sabe quanto vão te pagar. Se você tem entrevistas marcadas, testes marcados para o mesmo dia, para a mesma semana, qual que você priorizaria? Eu, particularmente, Rick, priorizaria os processos em que eu já sei qual é a faixa salarial e as faixas salariais que me atendem. Então é importante que você faça essa análise. Os outros processos que eu estou jogando no escuro, que eu estou fazendo entrevistas e não faço ideia de quanto que podem me oferecer, eu tomaria um pouco mais de cuidado e talvez não priorizaria tanto em relação aos testes, às entrevistas, já que existem outras empresas que estão sendo mais maduras, empáticas, transparentes e estão conseguindo falar sobre o salário antes do processo seletivo, antes das entrevistas, tá? Então acho que se você ficou até aqui, deve ter ficado claro para você qual é o meu racional. De novo, tá tudo bem você discordar. Eu só acho que não precisa você ficar aqui xingando, divulgando ódio dentro da internet. Isso pode ser ruim para sua imagem profissional também.
principalmente se isso é feito dentro do LinkedIn. Eu acho que isso realmente é desnecessário, tá? Você fazer esse tipo de comentário. Mas se você discordar de uma forma empática, madura, responsável e falando, caramba, Rick, não concordo nem um pouco, mesmo ouvindo aqui seu racional, eu discordo totalmente de você. Tá tudo bem. Eu só acho que dá pra você discordar de uma forma educada. Eu nunca tô aqui falando coisas pra poder atrapalhar vocês, pra poder valorizar o recrutador e não valorizar o candidato. Eu sempre vou estar do lado dos candidatos, tá? Sempre vou estar do lado dos candidatos. Então, se algum clickbait aparecer aí pra você, no LinkedIn, no meu Instagram, aqui no YouTube, já fica assim, isso aqui deve ser clickbait de Rick, deve ser algum teste, deve ser alguma coisa, porque conhecendo o Rick, eu sei que ele não pensaria desse jeito, não faz muito sentido. E se ele pensar desse jeito, deixa eu entender esse racional. Será que faz sentido o que ele tá falando? E tá tudo bem se você discordar, de verdade mesmo. E como prometido, eu falei pra vocês que eu ia falar um pouquinho se valeu a pena ou não valeu a pena fazer essa estratégia do clickbait, de fazer esse post polêmico. Foram 2 testes ABs que eu fiz, 2 testes. Então, eu acho que já serviu ali para poder realmente tomar uma decisão se vale a pena ou não continuar com essa estratégia. Por que eu estava fazendo isso? Porque fazia parte do meu curso do Processo Rico de Histórias para ajudar os meus alunos em quais tipos de postagem faz mais sentido ali no LinkedIn para chamar a atenção de pessoas. E eu acho que não vale a pena você fazer esse tipo de postagens polêmicas, porque a maioria das pessoas, infelizmente, elas param no início ali do seu texto, no início ali na sua imagem e acabam não lendo o seu racional. Isso aconteceu no meu primeiro teste, isso aconteceu no meu segundo teste. Tá lá os dados. Eu não editei nenhuma publicação, tá sempre lá. Eu nunca edito as publicações, até para mostrar para as pessoas que, não, ele botou isso aqui porque ele acredita nisso e depois ele editou. Não, tá lá desde o início, eu sempre coloquei meu racional em todos os posts. Mas acho que pode ser ruim para sua imagem profissional, as pessoas que pararem ali no início, não vale a pena. Eu acho que existem outras estratégias que eu estou testando no LinkedIn também, que podem viralizar de uma forma positiva. Você falando de amor, você desejando boa sorte para as pessoas, dando alguma dica, gerando conteúdo, botando outros tipos ali de discussões saudáveis dentro da plataforma do LinkedIn. Acho que vale mais a pena do que a polêmica. Então, não vale a pena, eu acho, você se envolver em polêmicas, entrar nisso para poder viralizar, para o seu post chegar para mais pessoas, para mais gestores, mais recrutadores. Acho que não vale a pena não, tá? Então, fiz esse teste, provavelmente não devo mais fazer, porque as pessoas realmente param no início ali do seu post e começam a te descascar, começam a falar, é lamentável um recrutador fazer isso, é lamentável a gente ter uma pessoa assim, por isso que esse cara é um fracassado. Enfim, possivelmente não leram todo o meu post, tá? Então, não vale a pena, não faça isso, não recomendo. Se fizer, já saiba o que aconteceu comigo e quais são os possíveis resultados que você pode ter, tá bom? E se você chegou até aqui, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho mais sobre a sua opinião. Você acha que você deveria perguntar antes das entrevistas ou não? Rick, bota aqui. Acho que deveria perguntar antes sim, pode ser durante, ou então acho que tem que ser depois das entrevistas. Coloca aqui, lembrando, a gente sempre vai recomendar que você faça comentários de forma educada, respeitosa. Tá tudo bem discordar, mas discorde de uma forma respeitosa. Eu nunca fui desrespeitoso com ninguém dentro da internet. Acho que é importante que você também não faça isso, tá? Pode manchar a sua imagem profissional. Mas comenta aqui realmente a sua opinião, antes, durante, depois, tanto faz, enfim. A gente vai construindo essa carreira rica de histórias em conjunto. E agora a gente vai deixar algumas sugestões de vídeos, de playlists, para você continuar aí crescendo na sua carreira, tá bom? Estou torcendo por você, conte comigo e até um próximo vídeo.